Bom, olá para toda a categoria. Estamos aqui em um programa Sindserv Debate, um programa especial aqui. Estamos aqui eu e o Zetão, da coordenação do Sindserv, para falar sobre um tema que a gente até anunciou aí em live essa semana. Vamos começar aí nos próximos dias postar bastante sobre isso para informar, para além das lutas locais que a gente tem aqui, a gente segue aí na batalha pelo aumento do ticket, pelas pautas específicas da saúde, da educação, enfim, a gente também tem uma batalha a nível nacional, que é a batalha contra a reforma administrativa. Então, hoje aqui, estamos num programa de debate com o Sérgio Antiqueira, companheiro do Sindicato de Servidores Públicos de São Paulo e também da CUT Nacional. Vai se apresentar aí daqui a pouco para a gente começar a falar um pouco, né, Zetão, sobre esse problema, esse ataque aí que está se desenhando aos serviços públicos, que é a reforma administrativa. A gente já falou sobre a reforma administrativa em outros momentos, né? Teve uma PEC, que era a PEC 32, que era lá de 2020, ela ficou indo e voltando, acabou não chegando em algum lugar, mas esse tema da reforma administrativa ressuscitou, com outros problemas, inclusive, e é isso que a gente vai começar a entender aqui hoje. Então, passar aqui para o Sérgio para se apresentar, começar a comentar com a gente como que a gente chegou até aqui, né? O que é esse processo que deu essa nova proposta de reforma administrativa que está começando a ser falada aí no Congresso Nacional. Bom dia aí, Sérgio. Como é que está aí? Bom dia, Zetão. Bom dia aos servidores e servidoras de São José dos Campos. Eu gostaria de começar, primeiro me apresentar, sou Sérgio Antiqueira, como já foi dito. Eu sou secretário-geral do Sindicato de Servidores Municipais aqui da cidade de São Paulo, mas também coordeno o grupo coletivo das Três Esferas, né, que envolve 7 entidades nacionais, inclusive a nossa Confederação de Trabalhadores dos Municípios, que é a Confetam, né, mais outras 6 entidades que congregam representação da CUT, servidores estaduais, municipais e também federais. Né? Então, por isso que a gente fala das 3 esferas. E a gente tem feito essa discussão já há um bom tempo. Aliás, foi, né, esse coletivo que, junto com, inclusive, que ampliou para fora outras centrais sindicais, a primeira luta que a gente fez contra a PEC 32, que era uma tentativa do Bolsonaro, do Paulo Guedes, de fazer uma reforma administrativa que, naquele momento, ela previa, né, fragilizar os vínculos nas relações de trabalho das prefeituras, dos estados, da União, poder contratar a pessoa a rodo de qualquer jeito. Não precisa mais fazer isso, porque o próprio STF julgou recentemente, né, que a emenda constitucional 19, lá de 1998, se eu não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, que acaba com o regime jurídico único, que é a contratação por concurso público, né, por vínculo estatutário. Isso já foi derrubado depois de muitos anos de briga, de vai bem no judiciário, ele já foi derrubado. Então, essa parte está facilitada para eles. Né? Mas, assim, o que é essa... Nós estamos aguardando muito tempo aparecer que proposta era essa, e vamos dizer de onde ela vem. Ela vem do Hugo Mota, ou do Hugo Nem Se Importa, como a população gostou de chamar aí nas redes sociais. Né? Porque o Hugo Mota, o presidente da Câmara, assim como o Arthur Lira, eles têm um compromisso, com certeza que é um compromisso que já está demonstrado aí, com os mais ricos, com bancos, com BEDs, com bilionários, e também com a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, também com a Fundação Lehman, né, que tem muito interesse no dinheiro público. Né? Então, eles têm esses compromissos com a Fiesp, né, com o pessoal que quer disputar o orçamento público. É isso que está em jogo. É a disputa do orçamento público pelo setor privado. O setor privado não quer pagar. Ele quer que o setor público pague os juros altos com o que eles ganham, com o que eles capitalizam, com o que eles se financiam. Né? Eles querem fazer isso. Então, isso beneficia o setor privado, os bancos, os bilionários, é isso que faz. E a gente sabe que a gente está em disputa. Quando a gente pede mais saúde e mais educação, do outro lado, a gente está apertando. Porque a gente precisa que aumente as receitas, para aumentar a receita, onde a gente viu, né,
o Centrão, junto com a extrema-direita, se organizando para derrubar, né, a medida provisória que taxava justamente bancos, bilionários e bets, o BBB. E eles derrubaram essa medida provisória. Então, é isso que está em jogo. Quando eles fazem essa nova reforma, e o Hugo Mota pede para o deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, né, que é do PSD, se não me engano, para ele fazer esse projeto, ele era para ter entregue em 14 de julho. Eles se curaram agora. E é importante entender essa história. Eles montaram um grupo de trabalho para legitimar, dizendo que fez um debate com a sociedade. Tenho certeza que o Zetão não foi chamado para debater. Nem não. Eu, nem o Lucas, nem ninguém, nenhum servidor aqui foi chamado para debater. Não houve um debate público sobre o projeto. Eles seguraram, que era para apresentar em 14 de julho, o resultado desse grande debate que não aconteceu. Né? E eles seguraram. Por que eles seguraram? E lá para cá, vamos lembrar que é muito importante. Eles derrubaram o veto do presidente Lula, né, sobre a questão da energia elétrica, e agora nós estamos vendo o resultado. Nós temos a inflação. Os alimentos caíram, mas a energia elétrica subiu, que é resultado do processo desse Congresso Nacional. Naquele primeiro momento, saiu a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Depois, eles derrubaram a parte da IOF, que era justamente já naquele momento para taxar os bets, bilionários e bancos. De novo fizeram isso. Então, já é a segunda vez. E naquele momento saiu aquela hashtag mais forte ainda, Hugo não se importa e Congresso Inimigo do Povo. Até que eles fizeram a PEC da bandidagem e aprovaram a urgência da anistia, o povo foi para a rua, no 21 de setembro. A gente está pensando no Brasil, e aí ele traz como se fosse uma coisa urgente, uma discussão, tivesse na boca, a gente tivesse discutido na padaria a reforma administrativa. E ele coloca isso em pauta. Mas foi muito importante a gente saber isso, e no dia seguinte o Hugo Mota pede para o Pedro Paulo e ele solta uma PEC, uma PLP e um projeto de lei que é justamente para fazer não é reforma, a gente tem dito, é demolição do Estado. É justamente para a gente acabar. Vou parar um pouquinho aqui para a gente poder fazer essa troca aqui. Há muito tempo que os prefeitos, né, aqui nós que somos servidores municipais, a gente percebe que eles sucateiam o serviço público exatamente para entregar para as organizações sociais, né, terceirizar e tudo mais. Eu, antes de comentar ali um pouco o que o Sérgio falou, eu já quero dizer, viu, Sérgio, e avisar a todos os servidores de São José dos Campos, bem como aqui da região metropolitana do Vale Paraíba, que nesse exato momento, uma terceirizada do almoxarifado da saúde não está pagando os funcionários. Né? E ali no almoxarifado é onde se manipula não, onde você estoca todos os medicamentos, faz a seleção e distribui para as unidades básicas. Né? Então, quando esses trabalhadores deixam de trabalhar revoltados, porque não estão recebendo vale alimentação, não estão recebendo salário, porque a prefeitura não pagou a empresa, isso causa um transtorno muito grande para a população. Além de sobrecarregar os efetivos que estão ali no almoxarifado da saúde, atrasa os medicamentos nas UBS, o paciente chega lá nas farmácias, não quer saber, culpa os funcionários por isso, então nós estamos vivendo isso nesse exato momento. Tá? E quanto a essa reforma administrativa, a ideia que eu entendo, Sérgio, é que eles querem tomar de assalto definitivamente o serviço público, né? E aí entregar para os seus amigos, para que os seus amigos, então, ganhem dinheiro com o serviço público e também entre para o bolso desses governantes, né? Então, é essa a ideia que eu tenho e é isso que muita gente aqui de São José pensa. Ou seja, essa reforma não vai trazer benefício para a população, né, e prejuízo aos trabalhadores. Aí eu queria, depois que você comentasse quais são as perdas que nós teremos, que os trabalhadores do serviço público
de forma geral, vão ter com essa reforma? Acho que tem dois processos mesmo, né? Um é o que a gente está debatendo agora, justamente entender... porque senão, às vezes, parece que a gente só está atacando porque... às vezes o sindicato, às vezes pessoas entendem como se o sindicato tivesse sempre uma determinada posição contra uma determinada política, mas é importante a gente entender de onde que vem esses projetos, né? Essa situação política que tem a ver com todo esse histórico, aí desde, né, final de junho, que o Sérgio começou a trazer essa relação aí, Câmara dos Deputados e governo federal, e como isso impacta para nós. Porque, veja, a questão, por exemplo, da PEC da bandidagem, e aí depois esse giro que aí os deputados tiveram que tomar, né, foram obrigados ali a votar com unanimidade, até o Novo, que nunca faz nada pela população, nunca vota nada em defesa da maioria do povo, votou com unanimidade com a questão do imposto de renda, porque ia ficar muito feio para eles. Então, ali teve um processo da Câmara, né, se desgastar muito com o processo de votação ali, né, como o Sérgio lembrou, da urgência da anistia também no dia seguinte, uma mobilização, e aí isso é um elemento importante, uma mobilização que os movimentos sociais, que as centrais sindicais conseguiram colocar muita gente na rua, como não fazia há muito tempo, em repúdio a essas aprovações da Câmara, projetos da Câmara, dos piores setores ali, né? Como, por exemplo, setores que defendem o fim da democracia brasileira. E agora, esses mesmos setores, né, parte deles, pelo menos, defendem aí esse projeto. Então, já é a primeira coisa para a gente ficar com o pé atrás. Para a gente falar um pouco com os servidores até de São José dos Campos, tem dois elementos para a gente falar, né? O Zetão até deu esse exemplo também de como é o cenário com terceirização, com privatização do serviço público, mas aí tem dois elementos. Um bastante pontual, mas importante, deputado Pedro Paulo, de fato, do PSD do Rio de Janeiro, mesmo partido do Anderson Farias aqui, o prefeito daqui de São José dos Campos. Né? Isso já tem que acender um sinal de alerta aí para os servidores daqui, para entender o porquê que a gente está fazendo toda essa movimentação contra esse projeto aí de demolição, como foi falado. E um segundo ponto, justamente para dar um exemplo para os servidores, por exemplo, o que a gente tem do plano de carreira daqui de São José dos Campos. Né? Então, teve um plano novo que foi aprovado lá em 2011, né? O Zetão até estava conversando comigo aqui antes da gravação, sobre o processo de luta, de greve que teve naquela época, em que o governo, na época do Cury, né, dividiu a categoria falando que esse plano, que já, inclusive, tem alguns elementos, até relembram aí o que é essa reforma administrativa, como a questão de avaliação de desempenho, colocou que isso ia ser só para os novos, né? Então, isso acabou dividindo a categoria, porque quem ainda não era servidor, obviamente, não tinha como lutar contra esse projeto. É um projeto que mexeu muito com os direitos aí dos trabalhadores do funcionalismo público até hoje. E a gente vê elementos parecidos aí com esses projetos. Então, queria aproveitar esse gancho para aí o Sérgio agora comentar com a gente sobre isso que o Zetão falou, menos dos impactos, né? Então, é um combo de leis, né? Como foi falado, uma PEC, um PLP e um projeto de lei ordinário, que você tem, passa por vários temas que nem tem a ver, inclusive, né? Não é só sobre servidores públicos, mas ali no meio, muitas vezes, de forma articulada, ou às vezes com alguns capítulos só sobre a questão dos servidores públicos, não só de nível federal, mas com repercussões para nível estadual e municipal, com impactos para carreira, para salário, para estabilidade, uma série de questões, né, Sérgio? Um plano de metas que não passa por uma construção local. Um plano de metas que a gente não sabe o comitê que vai avaliar. Né? Então, eles falam que não vão mexer com a estabilidade, mas isso não é verdade. Não dá para garantir isso. Porque eles mudam de uma forma e de uma forma que dá carta branca, dá poderes, a gente não sabe para quem exatamente ainda. Segundo, ele proíbe, e a gente deve ter em todos os municípios, dos estados, algum mecanismo de valorização por tempo. Então, ele proíbe adicional por tempo. Ele proíbe evolução por tempo.
Aqui em São Paulo, nós temos carreiras antigas que tem quinquênio e sexta parte. Aqui, eu imagino que nos outros municípios também tem. E a gente tem as carreiras novas que têm evolução exclusivamente por tempo. Está proibido, não pode mais. Né? E também o prefeito, ele não pode, eles vão baixar o teto de gastos, que é aquela ideia lá do Temer, que depois a gente conseguiu converter no arcabouço fiscal, mas ele consegue ser pior que o arcabouço fiscal, né? Mas assim, porque ele estabelece que nos estados e nos municípios não se possa gastar mais do que se gastou no ano anterior. Lembra disso? Que surgiu essa grande ideia? Só o Brasil tem essa proposta? Então, assim, nos municípios, significa que acabou o reajuste, acabou a reestruturação de carreira, que não seja para encaixar. Fora que o projeto de carreira vai vir de cima para baixo também. Então, acabou também com a capacidade da gente negociar com os prefeitos e dos prefeitos negociarem com a gente. E eles vão estar submetidos ao Tribunal de Contas. No caso de São Paulo, a gente tem o Tribunal de Contas do município. No caso dos outros municípios, que não tem Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Contas do Estado. Então, também é uma perda de poder do prefeito e do governador, porque eles passam a responder por alguém que não foi eleito. E a gente sabe como é que é preenchido os tribunais de contas, né? Por indicação. Então, é retirada do poder popular. Então, nós vamos ter, provavelmente, um congelamento do salário dos servidores, né, até o final da vida, porque a gente não tem, como é que você vai negociar com o prefeito que não pode decidir sobre isso? Né? Se já está definido, inclusive as carreiras vão ser reestruturadas para atender uma dinâmica nacional. Vai ter que se encaixar uma dinâmica nacional. Como é que a gente consegue fazer isso? Né? Então, assim, a gente perde a nossa capacidade, a gente perde. E outra coisa, eles vão mexer também, eles definem nacionalmente como é que a gente sabe que tem vários setores hoje em dia que precisam trabalhar, né, de forma em home office. O home office, a legislação vai determinar, a legislação está determinando que o home office, por conta de custo do servidor, ele não pode fazer o tempo todo home office. Então, assim, também perde a capacidade da própria prefeitura de fazer a gestão de como ela fez. E a gente sabe que é uma tendência a questão do home office. Para alguns setores administrativos, isso é fundamental. Então, assim, é uma destruição nunca vista. E a gente entende até, gestão, Lucas, que assim, vai ter resistência até de prefeitos, vai ter resistência até de governadores. Olha, porque assim, passa a ter um controle, eles passam a ser controlados e tem que ter o aval do Tribunal de Contas para dizer o que pode e o que não pode fazer. Não pode dar reajuste. Não pode. Ele não pode investir, não é nem reajuste. Ele não pode gastar com educação, com saúde. Porque o objetivo, claramente, desse projeto é retirar, primeiro, o poder do voto popular. A gente não vai escolher. O poder de pressão popular, né, é muito parecido com o que eles estão fazendo no Congresso Nacional. Né? Eles querem fazer no governo federal refém. E vai acontecer a mesma coisa. A gente tira o poder. Quem escolhe, eles vão. A gente sabe que são cargos vitalícios nos tribunais de conta, mas eles fazem negociação ali dentro. Então, assim, a gente perde o poder do executivo, passa a ter um poder absurdo de legislativo, que tem capacidade maior de negociar, e a gente fica à mercê. O servidor público acabou. É isso que vai fazer. Até porque eles não vão fazer concurso público. Eles estão propondo concurso público com prazo de 10 anos. Ele tem estabilidade por 10 anos. E a estabilidade com avaliação de desempenho, que fica a critério de fora para dizer qual é a tua avaliação, é para te mandar embora. Se você não concordar ali com o prefeito, vai ser mandado por ineficiência. Porque eles vão dizer o que é eficiente ou não. Não é a gente que vai definir. Não é uma coisa que está... Porque ninguém é contra a avaliação do desempenho e mandar servidor público por ineficiência. A questão é que a gente já tem regra para a gente fazer isso. A gente sabe que tem muito servidor que é mandado embora porque a bem do serviço público, a gente sabe que tem isso. A gente tem processo para isso. Mas o que eles querem fazer é o processo de retirar a capacidade de negociação do setor público, a capacidade de negociação do prefeito e que vai ficar à mercê
de um projeto nacional, que não vai ouvir e vai estar baseado na meritocracia. E a gente sabe, meritocracia quem tiver mais condições de fazer seu trabalho vai ter uma avaliação melhor do que aquele que trabalha em péssimas condições. E é isso que eles vão fazer. Então, a gente tem que derrubar esse projeto. E tem um outro elemento que eu queria acrescentar também, que é por que eles estão fazendo isso. Por quê? Primeiro, porque a gente começa a reduzir os custos sociais, principalmente de saúde, educação, segurança. A gente viu quanto o Tarcísio reduziu em segurança no estado de São Paulo, e assistência. Então, eles não querem que o custo social seja reduzido. Por que eles fazem disputa desses orçamentos? Porque eles vão dizer, isso é importante também quando a gente for debater com a família, na padaria, no táxi, no Uber, quando a gente for conversar, a gente precisa explicar que eles estão dizendo por aí que é para reduzir custo para fazer equilíbrio fiscal. A gente viu o equilíbrio fiscal de ontem. Eles votaram contra taxar milionário. Bet, que é uma coisa criminosa. Infelizmente está permitida no Brasil. Deveria derrubar. E faz família se viciar e gastar dinheiro que não tem. A gente sabe disso. Eles não querem taxar as bets. Então, assim, eles não querem, sabe que eles não querem mexer também? Porque se eles quiserem fazer equilíbrio fiscal e gastar menos, 50 bilhões é a receita que eles usam do orçamento para fazer as emendas parlamentares. Só esse ano aqui. Sabe quanto já ficou? Entre 2015 a 2019, 35 bilhões de reais. Entre 2019 e 2025, passou para 150 bilhões. Aumentou 5 vezes o gasto. A gente economizaria 38 bilhões esse ano se a gente botasse os patamares antes do Bolsonaro. Com emenda parlamentar no Congresso Nacional, emenda PIX, emenda impositiva, emenda parlamentar, essas que estão sendo investigadas a pedido do Flávio Dino no STF. Por isso que eles queriam passar a PEC da bandidagem. Era para eles não serem investigados. E a hora que puxar, tem 80 deputados pelo menos nessas investigações. E a hora que puxar a pena, vai sair o galinheiro inteiro. Porque vai estar bando colado lá. Então é isso que eles estão entendendo evitar. De serem pegos com a mão na cumbuca do dinheiro público. Porque quando fala de crime organizado, não é só o PCC, não. É aquele prefeito lá no interior que recebe a emenda parlamentar e contrata o filho, que tem uma empresa, alguma coisa para prestar um serviço e não presta conta do dinheiro que vem. Dinheiro federal, dinheiro, orçamento dos nossos impostos. E é isso que a gente precisa discutir com a população. Esse mesmo pessoal que queria a PEC da bandidagem, agora a PEC da anistia, é o mesmo pessoal que agora quer a reforma administrativa. Então a gente precisa derrubar isso daí. Isso daí é para acabar com o serviço público. Nós vamos ficar com o salário congelado até o fim das nossas vidas, com aposentadoria, inclusive. Os servidores que restaram, que não tem mais concurso. Ô Sérgio, é o seguinte, eu até estou achando que parte dessa reforma administrativa já foi do exemplo aqui de São José dos Campos, viu? Sim. Aliás, o vice-governador era o prefeito de São José dos Campos quando implementaram aqui os novos planos de carreira. E o Anderson Farias era vice, né? E eles são hoje o prefeito é do PSD e o vice-governador é do PSD também, sim, mas é vice do Tarcísio, que é do republicano. Então, veja bem, aqui em São José, essa coisa do quinquênio, anuênio, já foi retirada nos novos planos de carreira. E aí, Sérgio, é o seguinte, quem avalia os trabalhadores é o superior dele ali imediato. Só que não tem quem avalia esse avaliador, né? Sim. Então, quer dizer, só o servidor efetivo, concursado, é que sofre com isso. Então, assim, e quando você fala que vai tirar a autonomia, né, dos prefeitos, eu acho que esqueceram de avisar o Anderson Farias aqui de São José dos Campos, porque ele pensou então que a maldade recairia só aos trabalhadores da prefeitura, mas a própria prefeitura vai estar engessada, né, da forma como está
esse projeto. E aí, Sérgio, os tribunais, quer dizer que o tribunal ele vai poder julgar uma causa em favor dos trabalhadores ou contra, mas primeiro ele vai ter que analisar o orçamento? Ou seja, o juiz não está lá para ver se o trabalhador tem direito ou não? Ah, não, se a prefeitura não tiver recurso, então ele não dá favorável ao trabalhador? Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. Eu não sei se é isso mesmo que está previsto. Então é isso. Mas aí, Sérgio, o que nós precisamos alertar aos trabalhadores do serviço público é para parar com isso. Saibam em quem votar. Esses partidos que estão aí, aos milhares, na verdade são grupos, né, de pessoas com interesses próprios. Eles não têm projeto para os trabalhadores nem para o Brasil. Eles querem fazer do serviço público um meio de ganhar dinheiro. É isso que está dado. A eleição está chegando o ano que vem. Ou a gente para e vota em quem quer resolver o problema do trabalhador, o problema do Brasil, ou a gente vai continuar sendo masoquista. E eu não aceito mais servidor, sabe, votar porque o cara é amigo, porque é popular, e não votar em quem realmente tem projetos comprometidos com a população. É isso. Só comentar, antes até de passar para essa questão aí, né, para a gente ir concluindo, de qual vai ser a luta que a gente vai dar aí, né, contra esse projeto de reforma. Só para recapitular para o servidor aí que está assistindo, olha só, é um conjunto de projetos que coloca proibição de adicionais por tempo de serviço, de aumentos salariais por tempo de serviço, seja eles de quais forem, não só dos planos dos planos atuais, que muitas vezes já alguns não têm esses direitos, mas às vezes tem o próprio plano novo daqui de São José dos Campos é mais dificultado do que no plano antigo. Você tem uma avaliação de desempenho para isso, mas você tem a progressão salarial por tempo, né? Mas que não atinge a todos. Que não atinge a todos. Mas imagina você não ter nada, né? É ainda pior. Essa questão, né, do arcabouço fiscal, do teto de gastos aí, é até pior do que ele, na verdade, para os entes estaduais e municipais, é uma coisa bastante complicada, porque a gente sabe já como muitas vezes os governos estaduais e municipais já estão nessa lógica, na verdade, já estão nessa lógica de reduzir os custos sociais. Então, em alguns pontos, né, você falou, por exemplo, da questão da subordinação aos tribunais, isso de fato vai gerar uma pressão para que os próprios governadores e prefeitos não vejam com bons olhos esse projeto. Mas parte deles, até de fato, já estão nessa lógica, né, na verdade, de redução dos custos sociais, porque daí não é nem que ele não vai tentar cumprir esse serviço público depois, mas ele quer cumprir nessa lógica de terceirização, quer cumprir com, né, igual você falou até do caso aqui de São José dos Campos. Por quê? Porque você ter uma escola, uma UBS gerida por uma organização social é mais barato muitas vezes para a prefeitura, e você ainda permite esse apadrinhamento político com mais facilidade do que com servidores efetivos, servidores concursados. Então, outro tema, né, esse cargo com estabilidade de 10 anos, onde já se viu isso? Qual é o vínculo, né, do servidor com a população numa escola, no BS? É fundamental essa permanência do vínculo com o cargo público. É diferente mesmo do setor privado e tem que ser. E eles visam colocar essa lógica do privado em tudo, né? E esse projeto de carreira única, então, que vai gerar um engessamento aí do serviço público em diferentes realidades, né? Às vezes você tem cidades, estados que têm mais capacidade, mais estrutura técnica, né, por uma série de questões, e outros lugares que precisa de mais investimento justamente no setor público para a cidade seguir se desenvolvendo, e isso vai ficar congelado da mesma forma, como se as cidades e estados fossem uma coisa só. Então, colocamos aí vários comentários, Sérgio, mas aí também, nessa fala, queria já pedir para você também comentar sobre essa questão da nossa luta daqui para frente, né? A gente vai ter uma grande marcha dia 29 de outubro, a direção do Sindserv vai estar lá, vamos estar anunciando isso nas nossas redes essa semana também e nas próximas. Então, dia 29 de outubro tem essa grande marcha e tem outras movimentações para ocorrer, imagino, né? Quero comentar, acho que a gente
O objetivo da gente principal é justamente criar uma grande mobilização nacional. Dia 29 não é um fim, é um começo dessa luta. Né? Pegando aquilo que o Zetão falou, nós temos no ano que vem uma tarefa muito importante. Ou a gente muda esse Congresso, ou a gente derruba esse Congresso, ou esse Congresso derruba a gente. E derrubar, não estou dizendo que é acabar com a instituição. Ainda defendo que existam os parlamentares, os deputados, os senadores, ok? A gente pode ter, acho que precisava ter uma reforma política, mas o problema é a qualidade desses deputados, o nível é baixíssimo. Essa extrema-direita contaminou a direita, e a direita não tem mais vergonha na cara. Fazem coisas sem ter vergonha. Não tem vergonha de fazer as coisas que eles fazem. Então, assim, então a gente precisa mudar isso. Só que antes disso, a gente precisa derrubar esse projeto. A gente tem até novembro, porque depois disso, aí entra na discussão do orçamento. Então, dificilmente vai passar. Já tem gente falando, dando entrevista, que vai jogar para 2027. Ou seja, e precisa ver que congresso que a gente vai ter lá. Mas nós temos uma tarefa de derrubar até lá. Se a gente não conseguir derrubar, pelo menos não deixar pautar. Ele ainda não tem as assinaturas suficientes. Tem que falar com os deputados de direita, de esquerda, para não assinar essa porcaria. Nós temos que falar. Né, agora, ver quem são os deputados aí da região. Porque esse projeto, a gente falou de as carreiras, tem essa coisa das carreiras unificadas, que a gente não sabe o que é isso, que a gente vai ter que se encaixar. Não é que vai atingir os futuros. Não pode ter valorização por tempo. Então, se tiver hoje, não vai poder, parou, congelou. Sim. Vai ter mais. Assim, então, alguns têm, outros não têm. Quem tem não vai ter mais. Outra coisa, não é para facilitar a terceirização, pelo contrário. Quando você põe um teto de gasto, é óbvio que o prefeito vai optar por uma terceirização, uma OS, uma coisa mais barata, não tenho dúvida disso. Mas é que nem isso ele vai precisar. Vamos pensar, o prefeito tem a grana, e aí ele fala assim, o tribunal, e não é o tribunal de justiça, tá, gente? É um tribunal de contas. Não é um juiz que vai julgar. Tem equipes técnicas, mas decididas por caras políticos, normalmente indicados pela Assembleia Legislativa no Tribunal de Contas do Estado. E São Paulo tem o seu próprio Tribunal de Contas, que é muito grande. A cidade, então, tem um Tribunal de Contas próprio. Então, esse pessoal vai dizer se cumpriu o plano, se não cumpriu o plano, se está devendo, se está errado, se o prefeito vai responder, mas quem cumpre o plano é o servidor. A responsabilidade sai do prefeito e passa para o servidor. O servidor é responsável, em último lugar, pela execução não da política pública, de saúde, de educação, de tudo. Nós vamos ser os responsáveis. Entendeu? A gente não vai organizar o plano, mas vai ter que cumprir. Então, isso é muito importante saber. Então, eu estou falando, um prefeito, se tiver com orçamento lá, para ele não ter que responder para o Tribunal de Contas que ele não cumpriu o orçamento, ele vai segurar o orçamento. E aí, entre optar em dar um reajuste, negociar alguma coisa e atender a população, ele não vai poder investir. Sim. Se ele não pode investir, ele vai ter que pegar o mesmo dinheiro e falar, então, eu preciso abrir uma escola. Eu vou abrir uma escola e vou segurar, deixar morrer os servidores, tudo no contrato. E faço uma escola já terceirizada, que é mais barato. Põe lá ou inventa alguma coisa aí, algum sistema novo. Então, é disso que nós estamos falando. Ele vai pegar uma UBS e já vai fazer terceirizada. Ele não vai pegar dinheiro para negociar com o servidor, porque ele não vai ter como negociar isso. Até porque não tem como negociar. Né? Se já está tudo definido antes, não tem mais. Vai conversar com o bispo, vai reclamar lá para os deputados que votaram isso aqui, depois de votar. Então a gente não pode deixar. Para isso, a gente está organizando essa Marcha Brasília, no dia 29 de outubro. Então, assim, aqueles que não puderem ir, vamos pensar como é que a gente mobiliza nas redes. Né? Como é que a gente faz essa mobilização? Nós estamos montando, o jurídico está preparando, saiu quinta-feira, são mais de 600 páginas aí, então a gente está levantando ponto por ponto isso. Nós vamos construir para a Confetan informar, para a CNTE informar, para cada sindicato estadual, federal, municipal, poder conversar com a sua base, explicar o que está em risco, né? Quais são os problemas que a gente tem. Tá? A gente, o primeiro servidor precisa estar sabendo.
Não é uma brincadeira, não vai mexer com o futuro, vai mexer agora e a partir de agora. É uma tentativa de destruição para não gastar dinheiro no setor público, social, para sobrar dinheiro para não ter que taxar bet, bilionário. É isso que está em jogo. Para poder continuar fazendo coisas ilícitas com dinheiro público, com essas emendas parlamentares, para sobrar mais dinheiro, os governos ficarem refém dos parlamentares. Esse é o objetivo desse projeto. Então, 29 de outubro, nós estamos indo para Brasília. Então, nós vamos construir um material também para dialogar com a população, para a gente lembrar quem que é o Hugo Mota, para quem que falar quem que é o inimigo do povo, né? Quem é esse Congresso inimigo do povo. E ontem já deu mais uma pancada na população. Menos 30 bilhões aí que vão ter no orçamento público. Vai tirar da onde? Saúde e educação, filho. É esse que eles querem. Esse Pedro Paulo já dizia nas entrevistas que tinha que reduzir, o objetivo. Então ele não mexeu na técnica disso daí, mas ele já dizia, precisa reduzir os mínimos constitucionais de gastos com a educação. Piso, não tem mais, deixa de ter fundos. Fundeb não tem, não vai financiar, não vai ser obrigado a pagar piso. Derruba a criação de piso. Então, assim, companheirada que está querendo lutar por piso, ou para manter o piso, ou para ganhar o piso, esquece, não vai ter mais. Então é isso, 29 de outubro, nós estamos indo para Brasília. Vamos ver o que a gente organiza, né, Zetão? Para quem estiver nos estados, continuando nos estados, nós vamos ter que fazer muita pressão, muita mobilização. Quem sabe a gente não agora, mas a gente construa um dia nacional de luta, até de greve, de paralisação. A gente precisa parar o Brasil para esses caras, esses bandidos, né, que estavam votando a PEC da bandidagem, não votarem contra a gente. Zetão, considerações finais aí? É isso aí, Sérgio. Queria já agradecer, né, a sua presença, convidá-lo, né, para vir. Você ainda não conhece, né, Sérgio, o nosso sindicato. Vir um pouco aqui para a nossa região, para a gente sair fazendo uma visita para os sindicatos de servidores. Nós estamos tentando aqui, Sérgio, organizar já um ato até o dia 12. Já convidei vários sindicatos de servidores, mesmo aqueles que não são ligados à FETAM ou à CUT, né? Estamos chamando, porque a luta é de todos, né? E esse não é porque nós estamos defendendo privilégio, nós estamos preocupados com a prestação de serviço, porque nós garantimos um bom serviço à população e queremos ser valorizados, e não cada vez desprestigiados, né? E aí quem vai pagar a conta é os trabalhadores do serviço público? Não. Por que então não tiram os privilégios que os deputados têm? Isso não mexe, né? É paletó, é gravata, é hospital como é que chama em São Paulo? Albert. Quando alguém fica doente, vai direto para lá, para São Paulo. Enquanto nós temos que sair correndo para o SUS, né? Tá certo que o SUS para nós é muito importante. Se acabar o SUS, então nós estamos ferrados. Mas assim, estamos fazendo a luta aqui. Foi muito boa a sua apresentação, a gente vai divulgar isso para os trabalhadores da prefeitura. Vamos, como o Lucas falou, nós vamos estar em Brasília também, fortalecendo os servidores do Brasil inteiro, para que essa PEC já nem vá para votação, que não consiga a 171, né, assinatura 171, sim, e a gente saia fortalecido nessa luta. Muito bem, então. Eu queria agradecer também sua participação, Sérgio. Acho que foi muito elucidativo para a gente, tanto para os servidores e servidora, né, que está acompanhando a gente, acompanhando nossos canais, entender os dois lados aí, os dois problemas desse projeto que a gente começou a falar agora, que é tanto os impactos para os servidores atuais e futuros, para o serviço público de maneira geral, como o Zetão estava falando, quanto entender até essa questão do projeto político, né? Que não existem coincidências, né, nessa política. Não é coincidência que o mesmo povo que queria aprovar a PEC da bandidagem e também a urgência da anistia agora quer atacar os serviços públicos com um discurso ideológico aí completamente forçado, de que é enxugamento da máquina pública, que é simplificação, inovação, né? Eu gosto muito de usar essa palavra também, mas a verdade é outra coisa.
Então, isso já elucida muito bem para a gente saber quem de fato está do lado do povo brasileiro, né? E quem está do lado aí de uma minoria que tem privilégios nessa sociedade que a gente vive. Então, nos encontramos, Sérgio, dia 29 de outubro, né? Obrigado novamente, vamos seguir aí na luta, e é isso aí. Então, também para os servidores que estão nos assistindo, compartilhem esse vídeo, conversem sobre esse tema aí nas unidades de vocês, porque pode não parecer, mas é um tema urgente, e a gente precisa se apropriar e se mobilizar contra isso. Então, tamo junto, até a próxima.